Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar a todos para abrirmos as nossas Bíblias. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, por favor. Nós vamos tomar 4 versículos para a nossa meditação. Os versículos 23, 24, 25, o versículo de número 26. Depois eu quero deixar aqui as minhas considerações aos irmãos. Primeira aos Coríntios, capítulo 11, os versículos 23, 24, 25 e 26. Vamos fazer assim, eu leio 23, os irmãos, por favor, leiam o 24, depois lerei o 25, os irmãos o 26. Diz a Bíblia assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Eu gostaria de orar rapidamente com os irmãos. Cubra a sua cabeça. Querido Deus, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade o Senhor me dá nesta noite estar com o céu, pastor Paulo, aqui em Araguaiana, para juntos adorarmos ao Senhor, bendizermos o teu nome, e também, Senhor, nesta noite participarmos da ceia do Senhor, celebrando a tua morte, anunciando até a tua volta bendita. Estamos agradecidos ao Senhor por este privilégio, por o demais grande que o Senhor concede a todos nós, de estarmos aqui, Senhor, e havemos sido alcançados por tua graça e por tua misericórdia. Nós oramos pedindo ao Senhor que fale conosco nesta noite, pelo poder e eficácia da tua palavra. Alimenta-nos, edifica-nos e ajuda-nos a prosseguirmos em nossa caminhada, pois é desejo do nosso coração continuarmos caminhando em tua presença até a tua volta bendita. Para tanto nós pedimos a tua ajuda, meu Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, os irmãos podem tomar os assentos, se assim desejarem. Queridos irmãos, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de estar convosco nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor. Quero agradecer ao pastor Paulo Fabiano, nosso obreiro deste lugar, juntamente com a sua diva esposa, Miquésia, a sua família e o corpo ministerial desta igreja, bem como obrigados, membros, pela recepção, o amor dos irmãos. Estivemos aqui outro dia, os irmãos nos receberam de uma forma muito especial, e hoje, da mesma maneira, eu agradeço os irmãos pela receptividade. Que Deus em Cristo abençoe o pastor Paulo. Se o Senhor permitir, estaremos viajando já na quarta-feira, mas levaremos saudade dos irmãos. Nós esperamos breve poder retornar, se Deus assim permitir, em junho do próximo ano. Provavelmente nós retornaremos ao Brasil. Estaremos novamente juntos para juntos adorarmos ao Senhor. Mas fica aqui nosso reconhecimento pelo amor dos irmãos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Gostaria de transmitir ao pastor Paulo, sua família, a igreja Araguaiana, a paz do Senhor, de nossa liderança, pastor Elias, nosso primeiro vice-presidente, juntamente com sua família, pastor Marcos, que compõe nossa liderança, juntamente com sua família, e também o pastor Luciano, que já não faz parte da liderança, mas não há como não cumprimentar os irmãos aqui, tendo em vista a elevada consideração que nós temos por aquele homem que tem nos ajudado muito na obra do Senhor Jesus ali. De forma que a igreja cede e envia a paz do Senhor aos irmãos, e as congregações que estão ali em Portugal e países na Europa
e todos os pastores pediram que cumprimentasse os irmãos em nome deles, suas famílias e congregações. Fica aos irmãos a paz do Senhor de todos eles. Gostaria de manifestar também minha gratidão a Deus de ter comigo minha esposa, a Giliane, meus filhos, o Tiago, o Mateus e a Sara, que estão comigo aqui nesta noite. É uma alegria, Deus. Acho que no Brasil é o lugar que eles mais estão comigo. Nas outras viagens nem sempre podem estar. Numa outra estão, mas aqui Deus tem nos dado a oportunidade deles sempre comigo. É um prazer muito grande. Louva a Deus pela vida do Reginaldo, nesse dia. Deus seja os pais. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E obrigado por estarem aqui. O Reginaldo hoje ligou para o seu pastor. Comunicando estaria conosco, aqui participando da ceia. O pastor entendeu. O que a gente sabe não ser fácil, porque nós, pastores, gostamos de ter nossas ovelhas embaixo do golpe da nossa vista. Mas o pastor Zé Vandelor, pastor amigo, companheiro e compreende que estamos aqui. Deus abençoe aquele homem, em nome de Jesus. Graças a Deus. Gostaria de manifestar também, a alegria do meu coração estar ali, primo de minha esposa, e como ele disse, está aqui primeiro, segundo e terceiro. Eu falei para pensar, é verdade, né? É uma alegria, pastor Aldo, Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado por ter vindo para nos vermos. Deus abençoe o senhor. Pastor Evander, isso? Deus abençoe em nome de Jesus. Às vezes eu esqueço o nome, mas eu me lembro, mas Deus abençoe. E um prazer conhecer o pastor Aldo. Amém. Deus abençoe o senhor em nome de Jesus. Obrigado por estar aqui conosco. Irmãos, eu me alegro muito, me alegrei em estar revendo o pastor Isidoro. O pastor Isidoro já foi nosso ali em Lisboa, esteve conosco, e enquanto lá esteve sempre nos ajudou, juntamente com a irmã Joana, que marcou nossas vidas, cuidou também da minha esposa quando a Sara nasceu. É uma pessoa muito querida, a irmã Joana, e vê-la aqui hoje, meu coração alegre. Deus abençoe a sua irmã Joana e a irmã Débora, que também já congregou conosco. Não esperava vê-la, meu coração se alegrou de ver. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amados? Então nós vamos rapidamente para a palavra de Deus, porque nós temos ainda a ceia do Senhor. Queridos, eu gostaria de falar nesta noite com os irmãos rapidamente sobre a ceia do Senhor Jesus. Embora eu saiba que os irmãos conhecem bem esta parte da Bíblia que tomei por base de minhas rápidas palavras, tenho entendimento que os irmãos são inteirados, sabem do que a Bíblia nos ensina em relação ao que hoje acontece aqui, mas eu gostaria de trazer viva a nossa memória as considerações do apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade de Corinto, que era uma igreja que havia sido levantada por Deus para ser, posso dizer aos irmãos, uma fortaleza espiritual. Porém, amados e queridos irmãos, quando se estuda minuciosamente a história da igreja de Corinto, percebe-se que esses irmãos foram perdendo a autoridade espiritual. Eles foram perdendo, lamentavelmente, o que eles haviam recebido pelo Senhor. Não obstante a uma coisa, serem fervorosos, mas não eram espirituais. Isto é um perigo, um problema, quando isso se dá no seio da igreja, entre o povo de Deus. Gostaria de dizer aos irmãos que, por mais que eu não goste desta verdade, não há como negar. Nós vivemos dias semelhantes, onde percebe-se o crescimento aparente do que nós chamamos evangélicos ou evangelicalismo, que nós percebemos em nossos dias, mas lamentavelmente percebe-se que não há um crescimento proporcional, que o apóstolo Pedro recomenda-nos na sua segunda carta, capítulo 3 e o último versículo, dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Percebam, os irmãos, que a colocação do apóstolo Pedro é:
cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando de conhecimento secular, porque negar que a igreja cresceu no que diz respeito ao conhecimento secular seria uma ignorância, mas lamentavelmente percebe-se que poucos conhecem em relação à pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que as pessoas deixam a Jesus por nada, porque eles não sabem o que estão perdendo. Eles não conseguiram perceber que Jesus é insubstituível. Ninguém pode substituir a Jesus. Você é capaz de viver sem a mãe, sem o pai. O salmista diz no Salmo de número 27: ainda que meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá, ou me acolherá. Prestem atenção, é possível vivermos sem o papai, sem a mamãe, é possível vivermos com perda de parentes, sem esquecê-los, mas para um cristão autêntico, que conheceu a Jesus verdadeiramente, é impossível sua vida ter sentido se ele perder a Jesus Cristo, porque Jesus é simplesmente insubstituível. Quem conhece a Cristo sabe disto, e que ele seja louvado para todo sempre nesta noite. Glórias a Deus. Então, amados irmãos, a igreja de Corinto, eles eram fervorosos. Paulo diz na primeira carta que a eles não faltava nenhum dom, mas lamentavelmente, sendo fervorosos, eles não eram espirituais. Haviam coisas entre eles que eram coisas de meninos, crianças espirituais, pessoas que estão dando os primeiros passos. Eles deviam ter crescido espiritualmente, e com essa questão, o mundanismo, o pecado, a influência do paganismo começou a adentrar para a igreja de Corinto. Paulo vai tomando conhecimento do que lá se passa pela família de Cloé, ou Cloé, como queiram. Então Paulo escreve a primeira carta para fazer as devidas correções nesta igreja, e eu devo louvar a Deus, porque na segunda carta há indício de que houve muitas correções dentro da igreja de Corinto. Com isso eu devo dizer aos irmãos que a palavra de Deus, ela funciona. Quando Paulo escreve a primeira carta para correções de irmãos, a Bíblia vai nos mostrar na segunda que muitos irmãos organizaram a vida espiritual. Houve crescimento, houve, na verdade, meus amados irmãos, uma compreensão da vontade de Deus. Isso revela-nos uma verdade fundamental para a nossa vida espiritual. A Bíblia, ela funciona. Eis a necessidade de aplicarmos a palavra de Deus, de pregarmos a palavra de Deus, de estarmos com a nossa geração, de falarmos na segunda, na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. É necessário que preguemos, que admoestemos, que lembremos ao cidadão, ao homem, à mulher, que a Bíblia funciona, pois ela é lâmpada para nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 119 e o versículo 165, a Bíblia diz que muita paz tem os que observam a palavra de Deus, e para estes não há tropeço. Glórias ao maravilhoso nome do Senhor Jesus. Quando você observa um crente, que ele é, meus amados irmãos, como diz lá em Portugal, desenrascado na vida espiritual. Ele não se enrasca, não se atrapalha, mas ele é, meus amados irmãos, aquele crente que avança, não por força própria, mas abastecido pela graça e pelo poder de Jesus, abastecido pela Bíblia, pela graça do Senhor, pela autoridade que o Espírito Santo confere. Você pode ter certeza que esse crente, este homem
e esta mulher, eles prezam a palavra de Deus, porque ela faz com que não haja tropeços para a nossa caminhada. Glórias a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, da questão da igreja que estava em Corinto, começar a participar da ceia do Senhor, não tendo coração, ou nos seus corações, as motivações corretas. Logo, entre eles apareceram 3 grupos lamentáveis. A Bíblia nos informa dentro da referida passagem. Paulo veio nos dizer que entre eles havia os fracos, os doentes e os que dormiam. Exatamente, meus amados irmãos, porque foram perdendo isto aos poucos. Paulo está dizendo: por causa disto há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Se há algo que eu devo valorizar, que eu devo mentalizar, que eu devo perceber, porque é uma falácia nos nossos dias de que a salvação é de graça. Essa é a maior cartada do diabo e do inferno. A salvação nunca foi de graça. Ela não custou para mim, mas ela custou para Jesus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Há uma diferença entre ser salvo de graça e ser salvo pela graça. Pela graça sois salvos. Isto não vem das obras, não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas custou preço de sangue de nosso Senhor Jesus. Sabe o que a Bíblia diz no capítulo 53 do livro do profeta Isaías? Que a Deus aprouve pegar o seu filho Jesus e esmagá-lo, moê-lo, enfermá-lo, porque sobre ele estavam os nossos pecados, para curar-nos das nossas misérias e fazer de nós homens e mulheres que compreenderam o plano da salvação. Glórias a maravilhoso Deus. Glória a Deus. Que desconsiderem, mas eu devo dizer à igreja que me ouve aqui nesta noite: é um perigo quando nós sequer percebemos o valor da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis a razão porque muitos pisam no sangue de Jesus. Como alguns dizem, eis a razão porque muitos lançam pedra na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque não perceberam o valor da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, portanto, considerando essas verdades com os irmãos, eu gostaria de observar algumas coisas com os irmãos nesse período que tenho para observar com os irmãos. Quero listar aqui algumas considerações rapidamente. A primeira delas, meus amados irmãos, ela está no versículo de número 23, para o que convido a todos a terem as Bíblias abertas, por favor. A Bíblia vai nos dizendo, porque Paulo está orientando a igreja que estava em Corinto, para que eles pudessem participar da ceia da maneira como é agradável ao coração do Senhor nosso Deus. Veja o que a Bíblia diz no versículo de número 23. A Bíblia diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Dê-me a sua atenção, por favor. Há 2 grandes ordenanças no Novo Testamento para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira delas, o batismo em águas, que abre-nos a porta para a segunda, que é a ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os conversos que arrependeram dos seus pecados, que creem que Jesus Cristo veio em carne, que Ele veio para manifestar-nos a pessoa do Pai, que Ele veio para salvar-nos dos nossos pecados, que sabem que sem Jesus está irremediavelmente perdido, como foi falado pelo pastor aqui nesta noite, já esqueço o nome, perdão, como ele nos disse aqui nesta noite. Jesus resolveu lá na cruz, porque essa conversa de que alguém precisa ajudar o que Jesus fez não passa, meus amados irmãos,
irmãos, de conversa fiada e que não merece crédito. Jesus realizou a obra e não deixou mais nada, nem para Maria, nem para Pedro, nem para o João. A partir de agora é dever do homem, da mulher, de cada um confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, crer que Ele veio em carne, esteve entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, crer que o seu sangue nos purifica de todo pecado e andarmos na luz como Ele na luz está, termos comunhão uns com os outros. A Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glórias ao seu nome, Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, aos conversos, eles devem cumprir com o batismo nas águas, eles devem cumprir com a ceia do Senhor. E Paulo, ao estabelecer para a igreja de Corinto a forma que devemos celebrar a ceia de nosso Senhor Jesus Cristo, ele comunica-nos no versículo de número 23, que ele recebeu do Senhor o que a eles ele estava ensinando, dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A primeira coisa é quando eu olho para o versículo de número 23, ele me faz parar e analisar esta questão, porque há verdades profundas, revelacionais para nós. Dentro do versículo de número 23, Paulo está dizendo que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. A primeira coisa que eu gostaria que você soubesse, que esta para Jesus foi uma noite terrível, porque Jesus foi traído nesta noite. Deixa eu lhe dizer, esta noite foi noite de traição, e Jesus foi traído por você, Jesus foi traído por amor a nós, Jesus foi traído porque ele estava com um propósito firme no seu coração, de encarar a cruz, de não negar o propósito do Pai, de que ele subisse ao Calvário e morresse por nós. Já estava descrito, profetizado, que ele haveria de vir, e ele veio, e ele é sabedor de que esta noite será uma noite crucial, uma noite sem igual, pois ele será traído, e ele não vai ser traído por um qualquer. A primeira coisa, meus irmãos, eu gostaria que você compreendesse que esta foi uma noite terrível para Jesus, porque foi uma noite de traição. É interessante, meus amados, como dói sermos traídos quando se trata de algo que faz contra as nossas vidas, mas que não é traição, porque sequer conhecíamos o indivíduo. Dói, mas é menos. Agora, quando se trata de algo em quem nós depositamos a nossa confiança, quem assentou conosco, comeu com a gente, conheceu a nossa índole, conheceu o nosso caráter, sabe qual era o nosso propósito, isso dói por demais. Há coisas que custam por demais. Perceba, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele também foi traído. A Bíblia diz que na noite que foi traído, ele tomou o pão. Mas eu quero mostrar como foi esta noite para Jesus. Em primeiro lugar, tudo começa aqui. Foi uma noite de traição. Olha o Salmo de número 41, por favor, e o versículo de número 9. A Bíblia vai nos dizer o seguinte, preste atenção. Esta aqui é a lei da dupla aplicação, do sentido, meus amados irmãos, de dois sentidos. A Bíblia diz no versículo 9, Salmos 41, versículo 9, a Bíblia está dizendo: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Dê-me a sua atenção, por favor. Preste-me atenção. Esta, meus amados, é uma experiência vivida por Davi, mas que ilustra, que nos mostra futuramente, meus amados, o que se passou com nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo, estava predito que ele seria traído, e a Bíblia diz que é o seu amigo íntimo, em quem tanto confiava, que comia do seu pão, levantou contra ele o seu calcanhar. Se você for para a Bíblia e perceber a última Páscoa que Jesus passa com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus come com eles a Páscoa, manifesta-lhes que está chegando a hora, que ele será entregue na mão dos homens para ser entregue à morte, ele haveria de morrer. Jesus revela-lhes, Jesus naquela hora disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque não acontecerá mais aqui, mas somente lá. Glória a Deus. Jesus anuncia que não vai terminar a história aqui, isto não vai terminar aqui. Preste atenção, há um indício forte aqui, porque vai haver uma traição, mas Jesus já está dizendo que vai haver um dia que a igreja glorificada estará lá nas bodas do Cordeiro, estaremos com ele lá para a maior ceia de todos os tempos. Jesus está dizendo que isto vai acontecer. Glórias ao santo e bendito nome do Senhor. Então nesta última noite, a Bíblia diz que Jesus passa com eles, porque 2 dias depois, na mesma noite ele é entregue, ele vai para a inspeção para cumprir categoricamente. Eles vão examiná-lo e vão declarar que ele não tem pecado, para que se cumpra que ele é o Cordeiro de Deus inspecionado, tal qual no Velho Testamento. Eles terão que dizer: não vejo nele culpa, não vejo nele pecado. Só assim Jesus pode subir ao Calvário e o seu sacrifício ser aceito por Deus para cumprir o que diz Hebreus 9:22. E quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus veio para verter o seu sangue para me redimir dos meus pecados, para me libertar do pecado, para resolver o problema do pecado na minha, na sua e na nossa vida. Glórias ao santo nome do Senhor. Amados, veja o que a Bíblia diz, que ele comia do pão do Senhor. Prestem atenção, e a Bíblia diz que naquela noite Jesus deu a ceia, mas para Judas que estava presente, Jesus molhou um pedaço de pão e, havendo molhado, colocou na boca de Judas e deu-lhe para comer. Interessante, João, discípulo amado, recostava sobre o peito de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro e Tiago, João, os três faziam parte do círculo mais íntimo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não receberam o pedaço de pão molhado. Significa isso, pastor? Dentro daquela cultura, significa dizer que Jesus estava mostrando para Judas que o amava, e o amava verdadeiramente, a ponto de dar-lhe atenção e lhe dar um pedaço do pão molhado, que aos outros ele não deu, mas a Judas Jesus Cristo deu. Passado este momento, então, Jesus olha para ele. Interessante, meus irmãos, o amor do nosso Senhor, na última hora, estando com Judas, oferece o pedaço do pão molhado para Judas naquela hora. Judas, meus amados, ele teve ciência de que Jesus Cristo o amava, de que verdadeiramente o amor de Cristo era real pela sua vida. Mas a Bíblia diz que ele sai e ele entrega a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A noite que Jesus foi traído pelo seu amigo íntimo, ainda nesta noite, sabe o que a Bíblia diz? Seus amigos mais próximos não puderam velar com ele. Jesus, nesta noite, a Bíblia diz que ele vai para o horto e leva consigo seus discípulos. Chegou aqui, ele deixou 8 dos discípulos, porque Judas não estava. Pegou 3, Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz em Marcos que ele foi além com os discípulos, deixou-os ali e disse: vigiai e orai comigo, porque a minha alma está amargurada, a minha alma está triste. Jesus sabe que os seus algozes estão chegando. Jesus sabe que ele vai ser entregue na mão dos pecadores para ser crucificado. E o que Jesus faz? Jesus vai orar. Jesus não vai lamentar, Jesus não vai chorar,
Jesus vai falar com o Pai, vai pedir a Ele graça, ajuda, para que Ele possa concluir a missão que Ele tem para concluir. Ele entra na presença do Pai e ora: Pai, está dizendo Ele, se possível, passa de mim este cálice. Mas logo Ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Glória ao santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo. Lá está Jesus. Ele volta e a Bíblia diz que os discípulos estão dormindo. Jesus chega, olha para os três, colégio íntimo, são os mais íntimos de Jesus. Jesus chega e lhes pergunta: não puderam velar comigo uma hora? E a Bíblia diz que Jesus retira-se, porque preste atenção, irmão e irmã que me ouve esta noite, isso não é por acaso que a Bíblia faz questão de descrever. A Bíblia diz que Jesus os deixa no mesmo lugar e Jesus vai além, porque Jesus sempre vai além do ser humano. Jesus conhece os nossos limites. Jesus sabia que os seus discípulos, dada a agonia que ele estava atravessando, os seus discípulos não conseguiam orar juntamente ou estar próximo a ele naquela hora. Então Jesus vai além. Sempre saiba que Jesus vai além. Quando você estiver dizendo: olha, eu não estou dando conta, é que você não sabe. Nesta situação, Jesus já foi além. Ele está além. E se ele não tivesse além, você não teria chegado até o lugar que você chegou. Então renove as suas forças. Então nesta noite, seja fortalecido pela palavra do Senhor e prossiga a sua caminhada em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Nesta noite, a Bíblia diz que Jesus foi também negado por Pedro por 3 vezes. Esta é a noite que Paulo está dizendo. Na noite em que Cristo foi traído, ele tomou pão. Pedro nega 3 vezes. Não obstante ser avisado por Jesus: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. E ele disse: eu, Senhor, eu, Senhor. Pedro estava como que dizendo: isso pode vir de qualquer, menos de mim, menos de mim. Mas a Bíblia diz que nesta noite Pedro negou 3 vezes, e havendo negado 3 vezes, o galo cantou e Pedro ficou frustrado. Mas nesta noite, aqui no início desta noite, antes de tudo acontecer, a Bíblia diz que Jesus tomou o pão. Jesus tomou o pão na sua mão. Deixa eu caminhar mais um pouco. Nesta noite foi negado por Pedro. João 18:17. Suas ovelhas se dispersaram. Mateus 26:31. Porque a Bíblia diz que ele foi ferido como nosso pastor, e as suas ovelhas todas dispersaram. Nessa hora, deixaram a Jesus só. Jesus teve que enfrentar isto só, sem auxílio humano, sem a ajuda do homem. Jesus enfrentou só, por mim e por você. Se eu tenho crente aqui nesta noite que não valoriza a morte de Jesus, eu creio que esta é a noite de você converter. Eu creio que esta é a noite de você refletir. Eu creio que esta noite não é noite de você sair daqui empolgado. É noite de você sair daqui conscientizado. Jesus sofreu para salvar a sua vida. Jesus sofreu para salvar a minha vida. Aleluia! Glória ao santo, bendito e maravilhoso nome do Senhor. Deus seja louvado para sempre. As ovelhas dispersam. E a Bíblia diz que Jesus é conduzido às autoridades. E neste ínterim, a Bíblia não revela o nome, pois é descrito por João. João chega e abre espaço naquele lugar para Pedro entrar. E Pedro entra. E é nesse círculo que Pedro nega a Jesus 3 vezes. Porém, não obstante, dê a sua atenção na noite que foi traído pelo seu amigo íntimo. A noite que foi ferido e as suas ovelhas foram dispersas. Na noite que todos os seus discípulos desapareceram, dispersaram, que os íntimos não puderam velar com ele. Nesta noite, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus tomou o pão. O que significa isso, pastor?
Jesus sabia que todas essas coisas aconteceriam, mas nesta noite Paulo está dizendo, ele tomou o pão na noite que foi traído, ele tomou o pão. Quando ele tomou o pão, ele está dando indicativo, eu comecei a obra e eu vou terminar. Porque o pão significava o seu corpo, que seria esmagado, que seria pendurado entre a terra e o céu. Jesus toma o pão naquela noite, não obstante saber de tudo que estava vindo pela frente, mas ele tomou o pão. E a Bíblia está fazendo indicativo de que ele começou e ele vai terminar. Ele vai subir ao Calvário. Sabe por quê, amados irmãos? Eu já não tenho tempo para prosseguir, mas deixa eu lhe dizer, nós estamos na introdução, mas deixa eu lhe dizer uma verdade aqui. Jesus está dando um indicativo, porque eles não têm autoridade e poder para prendê-lo. Jesus, tomando o pão, está dizendo, eu me entregarei, eu me deixarei levar. Aleluia. Quando a Bíblia diz que todos eles aproximaram e Judas vem à frente, já tudo organizado, dizendo aquele que eu beijar, sabeis que é ele, então prendei-o. Jesus aparece na frente de todos os discípulos, tal qual o verdadeiro pastor. Ele é o sumo pastor das nossas almas. Jesus se apresenta na frente e olha para toda aquela multidão, diz a Bíblia, para que se cumprisse o que diz as Escrituras, nenhum deles se perderam. Jesus se coloca na frente e diz, a quem buscais? Eles vêm armados. E Jesus diz, eu não estava convosco todos os dias nas ruas, nos templos, porque viestes, parecendo que vai prender o malfeitor. A quem buscais? E eles gritam, a Jesus o Nazareno. Jesus pergunta Jesus diz, sou eu. Eles não encaram a Jesus, não têm autoridade para prender. Jesus pergunta pela segunda vez, à frente dos discípulos, a quem buscais? E eles dizem, a Jesus o Nazareno. Jesus então grita agora no hebraico, dizendo, ego-eimi, significa dizer agora. Ele grita como Deus, dizendo, sou eu. A Bíblia diz que todos caem por terra. Ninguém tem poder e autoridade para lançar-lhe a mão. Mas o Senhor Jesus se apresenta como o cordeiro mudo que não abre a sua boca perante os seus tosquiadores. Jesus se apresenta, se entrega. Na verdade, Jesus se deixou crucificar. Jesus se entregou para morrer como oferta voluntária pelo nosso pecado. Jesus não foi levado à força. Jesus não foi levado contra a sua vontade. Jesus foi à cruz porque ele quis. Jesus foi à cruz, sabe por quê? Porque ele nos amou. Jesus foi à cruz, sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. É nesta noite que Jesus toma o pão, dizendo, eu vou me deixar ser crucificado para resgatar a raça humana. Glória ao nome do Senhor. Jesus se deixa levar. Sempre o nome do Senhor. Jesus se deixa levar. Se nós olharmos de uma forma mais clara, a gente para pensar por que Paulo enfatiza que ele recebeu do Senhor, que é necessário que nós façamos tudo em memória dele. E para fazermos o que hoje vamos fazer em memória dele, nós começamos a lembrar da sua morte. Nós voltamos a cerca de 2000 anos atrás em Jerusalém. Nós lembramos daquela cena cruciante. Nós lembramos que o nosso Senhor Jesus tomou a sua cruz, o patíbulo da cruz, colocou sobre os seus ombros e carregou no meu, no seu, no nosso lugar. Não deixou que nada interferisse na sua trajetória para pagar os nossos pecados. Ele exige agora. Ele diz para Paulo, e Paulo diz para a igreja, tem que ser em memória dele. E tem que fazer até que ele venha. É preciso relembrar a morte dele. Coisa boa é relembrarmos a vida e não a morte. A morte deixa dor. Mas quer saber a verdade? Se Jesus só tivesse nascido e não tivesse morrido, eu ainda estava perdido. Mas Jesus não só nasceu, Jesus morreu.
E não só morreu, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz em Romanos 4:25 que ele foi entregue pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Jesus! Aleluia! Maravilha! E aí vem Romanos 5:1, Paulo está dizendo agora. O capítulo 4 termina no 25. Paulo segue a sua teologia no capítulo 5, dizendo agora: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao maravilhoso Deus. Nesta noite, Jesus começa a trazer para a raça humana a solução dos nossos problemas. Nesta noite fica revelada na morte de Jesus Cristo que você percebe o verdadeiro Evangelho. Se nós comemorássemos só o nascimento de Jesus e só a ressurreição, esse Evangelho estaria incompleto. Mas Jesus exige que nós comemoremos a sua morte, que nós lembremos, porque quando eu me lembro da morte dele, é que eu me lembro quão miserável eu fui, quão pecador eu era, que situação eu vivia. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 1: estando vós mortos em ofensas e pecados, ele vos vivificou. Eu e você éramos mortos espirituais, mas nós fomos vivificados. Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Não me deixe esquecer o quanto ele nos ama, porque a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia, Jesus, aleluia. A amizade é um sentimento recíproco que cresce, se fortalece e pode se tornar o sentimento mais belo que existe, quando ele verdadeiramente é recíproco. Mas nós éramos inimigos por natureza de Deus. E a Bíblia diz em 1 de João capítulo 4:19 que ele nos amou primeiro. Amém. Partiu dele para nós. Nunca parte do homem para ele. Sempre parte dele para nós. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando eu recordo a morte de Jesus, eu me lembro quão miserável era morto espiritual. Hoje sou vivo, hoje consigo ouvir a voz do Senhor, hoje consigo compreender que Ele tem um plano extraordinário, maravilhoso para a minha vida. Hoje, meus amados irmãos, eu sei que Ele me amou primeiro. Hoje eu sei que não é falácia do Evangelho, não se trata de falácia, mas é verdade. A prova é esta: Deus prova o seu amor para conosco. Se alguém me perguntar ou te perguntar em que prova está o amor de Deus, você pode responder no fato de Cristo não ter prometido, mas ter efetuado a sua morte na